Cientista chinês aponta para a origem exclusivamente natural do novo coronavírus. Cientistas da China determinaram que o vírus SARS-CoV-2 não poderiam surgir de forma artificial em um laboratório, indica um artigo publicado na revista científica Ciência China, Life Science. Interiormente, de acordo com a Sociedade Express, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, não descartou a possibilidade de origem laboratorial do coronavírus. No grupo, 21 cientistas chineses e uma pesquisadora britânica que trabalha na China realizou um estudo e chegaram à conclusão de que o coronavírus teve origem natural. Como prova, os cientistas utilizaram a teoria da evolução e ideais relacionados a ela. Elas notam que o vírus SARS-CoV-2 se adaptou extremamente bem à população humana em comparação com o SARS-CoV de 2003. Tal nível de adaptação se desenvolveu provavelmente durante um período prolongado. Antes do surto da Covid-19, o vírus, pelo visto, passou por alguma evolução na população humana e que levou a tal adaptabilidade, mas ainda não é certo exatamente como isso aconteceu. O SARS-CoV-2 não poderia ter evoluído em um mercado animal em uma cidade grande e ainda menos provável em um laboratório. O ponto de partida pode ser assumido como uma linhagem viral que está bem adaptada a alguns animais selvagens, portanto, deveria haver uma mudança adaptativa dos hospedeiros de animais para os humanos, indica o jornal, até que sejam detectadas cepas com vestígios de interferência humana. Seria mais produtivo nós focarmos no processos naturais ligados à origem do SARS-CoV-2, ressalta o artigo. Uma equipe liderada pelo OMS passou 4 semanas na cidade de Wuhan e arredores com pesquisadores chineses. Concluiu em um relatório conjunto divulgado em março que o vírus provavelmente foi transmitido de morcego para humanos por meio de outro animal, chamado versão de vazamento do vírus do laboratório de pouco provável. Gente, eu vou falar aqui na última. Sim, que esse vírus provavelmente pode ter sido feito em laboratório, porque como um vírus é em laboratório, ele tem várias mutações genéticas. Se fosse um vírus que viesse realmente do animal, ele não mataria tanto assim, entendeu? E nem passaria por modificações. Eu acho que essa hipótese aí está totalmente errada. Esse vírus provavelmente foi feito em laboratório. Papa Francisco clama por paz e diálogo em Cuba. Papa também pediu o fim da violência na África do Sul e classificou como uma catástrofe as enchentes mortais na Alemanha, Bélgica e Holanda. Francisco fez um apelo por paz e diálogo em Cuba neste domingo 18, após enorme protesto ter abalado o país governado pelo Partido Comunista em escala nunca antes vista. Estou ao lado do querido povo de Cuba. Nestes tempos difíceis, disse Francisco em seu pronunciamento semanal aos fiéis na Praça de São Pedro, a primeira aparição pública desde que retornou ao Vaticano após ficar 11 dias internado num hospital. O Papa também pediu o fim da violência na África do Sul, classificou como uma catástrofe as enchentes mortais na Alemanha, Bélgica e Holanda. Mercados financeiros elevam a projeção da inflação para 6,31%. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,75% para 2023 e 2024. As previsões são de 3,25% e 3,6%, respectivamente, seguindo o boletim Focus do Banco Central. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país deste ano subiu de 6,11% para 6,31%. A estimativa está no boletim Focus desta segunda 19. Pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central BC como a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,75% para 2023 e 2024. As previsões são de
3,25% e 3,6%, respectivamente. A projeção para 2021 está acima da meta da inflação, que deve ser perseguida pelo BC, e a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com intervalo de intolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior é de 5,25%. No mês passado, a inflação desacelerou para 0,53%, depois de chegar a 0,83% em maio. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses. Taxa de juros. Para alcançar a meta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente em 4,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária Copom. Para o mercado financeiro, a expectativa é que a Selic encerre 2021 em 6,75% ao ano para o fim de 2022. A estimativa é que a taxa básica suba para 7% ao ano, e tanto para 2023 como para 2024 a previsão é de 6,50% ao ano. Quando o cupom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida. Isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam poupança. Deste modo, taxas mais altas podem dificultar a recuperação da economia. Na hora de definir os juros cobrados dos clientes, os bancos consideram outros fatores como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas. Quando o cupom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivos da produção e o consumo, reduzindo o controle da inflação, estimulando a atividade econômica, PIB e câmbio. As instituições financeiras consultadas pelo BC ajustaram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano. É de 5,26% para 5,27% para 2022. A expectativa para o Produto Interno Bruto do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 2,10% em 2023 e 2024. O mercado financeiro projeta expansão do PIB em 2,50%. A expectativa da cotação do dólar se mantém em 5,5 ao final deste ano. Para o fim de 2022, a previsão é que a moeda americana fique em 5,20 com a Agência Brasil. Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Espero aí que vocês gostem. Bora lá, galera. Alterada a regra de interrupção de serviços essenciais durante a pandemia. As concessionárias de serviços públicos essenciais só poderão interromper a prestação do serviço dos clientes que estejam inadimplentes por mais de 90 dias e com pelo menos 2 contas em atraso. É o que determina a Lei 9.356/21, de autoria do deputado André Ceciliano, do PT, sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicada na sexta-feira 16 no Diário Oficial do Estado. A medida vale somente durante a pandemia do coronavírus. A norma altera a Lei 8.769/20, que é proibida a interrupção por qualquer tipo de inadimplência. A nova lei ainda proíbe qualquer tipo de interrupção em casos específicos. A nova norma proíbe o corte do fornecimento de água quando o valor total do consumo por conta em atraso não for superior a 15 mil litros por mês. A determinação contra o fornecimento também se aplica ao gás se houver consumo mínimo. Também não pode haver interrupção de energia elétrica quando a residência estiver incluída nas regras da tarifa social. Por fim, não pode ser dados serviços essenciais de unidades utilizadas para Centro Oficial de Armazenamento, Distribuição e Aplicação de Vacinas do Coronavírus. Ceciliano explica que é necessário impor limite às concessionárias para não prejudicar as relações de consumo.
para toda medida necessária. A proporcionalidade de uma regra não pode ser, por demais, onerosa apenas um lado da relação consumerista. Muito embora haja, claro, desequilíbrio econômico-financeiro entre concessionária e usuário, uma regra não pode, por si só, estimular a inadimplência sob pena de afetar a própria prestação de tal serviço e coletividade, declarou o presidente da Alerj. A lei considera como serviços essenciais fornecimento de água e tratamento de esgoto, gás e energia elétrica. As concessionárias de serviços públicos deverão convencionar junto ao usuário parcelamento do débito consolidado contraído durante as medidas restritivas. O débito contraído durante a pandemia deve ser cobrado por vias propinas. A medida também vale para os microempreendedores individuais, MEIs, micro e pequenas empresas e habitantes pelo regime de arrecadação de tributos denominado Simples Nacional, Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006. Pesquisador apaixonado marcou a pecuária de corte brasileira. Luiz Otávio Campos da Silva foi um dos principais pesquisadores de melhoria de gado no Brasil. Intenso de entrega, apaixonado às pessoas e ao trabalho, assim foi Luiz Otávio Campos da Silva, ou Luica, não era chamado no âmbito pessoal com a família, os amigos e pesquisa e o Fluminense, seu time do coração. Para o jornalista Marcelo Beraba, amigo desde os anos 1960, ele foi um dos principais pesquisadores de melhoria de gado e de corte no Brasil, reconhecido em outros países. Graduado em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Especializou-se em melhoramento de gado de corte. O pós-doutorado foi na Universidade da Geórgia. No início da década de 1980, abraçou a carreira de professor na Universidade Federal do Ceará. Em janeiro de 1982, ingressou na Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde construiu sólida carreira de pesquisador. Luiz Otávio também foi gerente do Arquivo Zootécnico Nacional do Zebu de Corte e do programa Geneplos. Em 2015, teve entre os 10 heróis da Revolução Verde no Brasil, concedido pelo Fórum da Inovação, Agricultura e Alimentos, iniciativa que reúne instituição com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Segundo o chefe-geral da Embrapa, Gado de Corte em Campo Grande, MS Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, Luiz Otávio fez uma carreira brilhante no órgão, foi uma peça-chave na expansão do trabalho de genética aplicada para o melhoramento das raças zebuínas. Com ele, a Embrapa foi a primeira do Hemisfério Sul em avaliação genética de rebanho bovinos de corte. O Luiz proporcionou ao Brasil um avanço extraordinário na melhoria genética dos rebanhos, diz Antônio. Outra obra impactante, a ideia dele foi a criação de um programa de melhoramento genético acessível a todos os criadores de gado bovino. Além da avaliação de touros, o programa Embrapa Geneplos passou a avaliar as matrizes e os produtos, abrangendo outras raças completas. Hoje, o programa atende 11 raças bovinas, tem mais de 4 milhões de animais na base de dados e avalia também rebanhos no Paraguai, Bolívia e Estados Unidos. Ele foi incansável, trabalhador e realizador, deixa uma marca para toda a pecuária da corte brasileira, ressalta Antônio. Luiz Otávio morreu dia 15 de julho, aos 70 anos, deixa a esposa Valéria com 5 filhos e 7 netos. Patrícia
Pequine Folha Expresso. 400 filhas pensionistas de militares são sócios de empresas milionárias, mostram registro. Em média, cada uma das beneficiárias tem recebido 9.052.006 em mês do governo. A filha solteira de militares recebendo pensão do governo brasileiro, ao menos 400 mulheres também são sócias de empresas cuja capital é maior de 1 bilhão, de acordo com o M-Dados. Em média, cada uma das beneficiárias tem recebido 9.052.006 do governo, num total pago pela União de 3,62 milhões. As informações são de fevereiro, último mês em que os dados estavam disponíveis no portal da Transparência. Mantida essa mídia, em um ano, 43 milhões seriam desembolsados pelo governo apenas para esse grupo. Em 2020, foram destinados 19,3 bilhões para todos os grupos de dependentes de militares. Os critérios para o pagamento de pensão no Brasil, no caso de filhas de militares, são de que, sendo solteiras ou viúvas, elas não teriam condições de se manter sozinhas sem a renda disponibilizada pelo governo. Um dos casos de filhas de militares dentro do grupo de milionárias e o de Janete Braga Sampaio de Queiroz, que a viúva e a filha de militar só das pensões recebeu 36.190.018 brutos. Janete aparece como sócia da LAC Participação LTDA, empresa baseada no bairro do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, que consta com a capital social de 2,8 bilhões. Além dessa empresa, ela é sócia de outras 11 com capital sócio menor, com Diário do Centro do Mundo e Metrópolis. Bolsonaro diz que o preço de combustíveis está alto. A culpa não é sua, mas dos governadores. O presidente Jair Bolsonaro criticou neste domingo 18 os governadores pelo preço do ICMS, que é o imposto estadual sobre o preço dos combustíveis, e os culpou pelos efeitos danosos na economia com o fechamento no âmbito das medidas restritivas decorrente do avanço da pandemia do novo coronavírus, inclusive da igreja. Segundo o presidente, o preço da gasolina na bomba é mais de 2 vezes mais caro do que o cobrado na saúde das refinarias por conta da carga tributária que incide sobre o combustível nos estados. Cresceu a arrecadação de ICMS em cima de uma ganância, disse Bolsonaro na saída do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde estava internado desde quarta-feira 14 para tratar uma obstrução intestinal. O presidente prometeu também reduzir a alíquota da PIS com fins cobrados sobre o diesel em 4 centavos, diferente do estado de São Paulo, que aumentou o ICMS de combustíveis durante a pandemia. Acrescentou, aproveitando para alfinetar o governador João Doria e seu rival, que já havia mencionado ao contestar a eficácia da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Bolsonaro voltou a culpar os governadores também pelo abalo sofrido na economia com o isolamento promovido nos estados e mencionou também o fechamento de igrejas como sinal de exagero nas medidas tomadas por ele. O presidente enalteceu o papel do governador federal na distribuição do auxílio emergencial e elogiou o desempenho da Caixa Econômica Federal, que, segundo ele, está abrindo espaço e agricultura familiar. Auxílio emergencial no ano passado foi o maior que 10 anos de Bolsa Família com agência e Estado. La Fiorentina reabre as portas. Os mais tradicionais restaurantes da boemia de artista intelectual do Rio de Janeiro está de volta. Fechado por conta da pandemia, um dos mais icônicos e tradicionais restaurantes da Zona Sul
do Rio reabre suas portas no início de agosto. La Fiorentina é um verdadeiro ponte carioca e se tornou referência na gastronomia e na cultura da cidade, com público diversificado e frequentado também por intelectuais, artistas, empresários e turistas. O ambiente é um verdadeiro museu cultural, com pilastras autografadas e paredes com fotografias de artistas nacionais e internacionais que passaram por lá e frequentam o local. Além da excelência no serviço e na comida, é grande parceria iniciativadora da arte e da cultura cariocas, tendo apoio mais de 500 projetos. Adquirida pelo empresário Delorme Lima, em parceria com o produtor cultural Caio Buquerque, a Fiorentina voltará a alegrar as noites cariocas com novidades diversas nesta nova fase. Veja nossa entrevista com Caio. Quais motivos te levaram a tomar a decisão de ficar à frente da Fiorentina? Caio Buquerque, em primeiro lugar, porque Fiorentina é uma das principais referências culturais da cidade. É um tempo para cá, muitos espaços culturais, restaurante e casas dos shows tradicional do Rio foram fechando. A Fiorentina poderia ter esse destino jamais em segundo lugar, porque faz parte da minha vida há mais de 10 anos, quando comecei a frequentar e compartilhar momentos com amigos e parceiros de trabalho, não só pela gastronomia de qualidade, mas também pelos encontros que existem ali, e acaba se tornando um point da cultura carioca. E por fim, temos um enorme contingente de clientes e frequentadores que esperam ansiosamente por seu retorno. Conheço muito bem o público, a equipe e o que precisa de ajuste ou renovações, então aceitei o desafio de assumir essa nova gestão em breve. É o processo de tombamento como foi. A Fiorentina estava num momento muito delicado por conta da pandemia. Como todos sabem, prejudicou muito tudo que envolve o público. Me disponibilizei a ajudar. A uma ideia que tivemos foi pedir o tombamento para garantir os espaços como patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Nada mais justo e merecido. Fizemos uma petição online que teve mais de 3.000 assinaturas, ainda baixo assinado por diversos artistas, intelectuais e influenciadores pedindo o tombamento. Prontamente, prefeito Eduardo Paes enquadrou o restaurante no cadastro de negócios tradicionais e notáveis do Rio de Janeiro. Na sequência, a vereadora Mônica Benício deu entrada no PL 343/2021 para tombamento do local, que segue em tramitação na Câmara. Isso tudo aprova que a La Fiorentina é um templo de gastronomia e da cultura carioca. É o problema do leilão do imóvel, não atrapalha a reabertura. Não são duas coisas distintas. A prioridade do imóvel é uma coisa totalmente separada do negócio La Fiorentina. Existe uma grande briga judicial entre o proprietário em torno do imóvel contra o Banco Cédula, banco que foi condenado por estelionato em ação já transmitida em julgado no CTJ. Essa ação ainda terá grande repercussão nacional quando o Banco Central tomar conhecimento dessas condenações, segundo me disse o proprietário do restaurante. Essa é uma briga que não nos pertence. Claro que existe uma preocupação e quero que tudo se resolva logo, até porque existem veículos de mídia sensacionalista que ficam botando lenha na fogueira sem antes pesquisar e saber o que realmente está rolando. Mas agora o foco é outro. A energia está voltando para este retorno. Vamos reabrir Fiorentina sem esse problema, dedicação e tal para essa nova fase. E como vai ser se esta nova fase, alguma novidade? Resposta: uma coisa é certa,
A Fiorentina vai continuar sendo um restaurante de excelência e seguirá fazendo seu papel sociocultural, apoiando peças de teatros e show, realizando pequenos eventos como saraus da poesia, debates e lançamentos de livros, fomentando a cultura e o turismo da cidade. O tradicionalismo, gastronomia se mantém, óbvio, mas voltaremos de forma reposicionada e atualizada no mercado, mas por dentro do mundo digital tecnológico que vivemos, com novidades do cardápio, como os pratos veganos, novas assinaturas na tradicional pilastra do restaurante, as novas ações, parcerias importantes. Frisa que neste momento que ainda vivemos, seguiremos todos os protocolos de saúde para a prevenção da Covid. Sigam nosso perfil no Instagram e fiquei por dentro de vem muita coisa por aí, com todo o carinho e respeito que Fiorentina e o público merecem. Loja de fogo de artifício prevê prejuízo de emissões e falências com nova lei em Fortaleza. A lei entrou em vigor na última terça-feira 13 e proíbe fogos de artifícios barulhentos na capital. Com a sanção da lei que proíbe fogos de artifícios barulhentos em Fortaleza, o mercado de vendas deve ser fortemente impactado na capital. Muitas empresas devem até fechar. A medida é vista de forma negativa pelo setor, já que generaliza a proibição dos produtos. O texto de lei 11.140/21 foi sancionado na última terça-feira 13 pelo prefeito José Sarto Nogueira, PDT, e já está em vigor desde a publicação do Diário Oficial do município. O objetivo é evitar sofrimentos e estresse desnecessário a animais, idosos, recém-nascidos, crianças, artistas e pessoas com sensibilidade auditiva. A lei que proíbe fogos de artifícios barulhentos é sancionada em Fortaleza. A proprietária dos fogos Aquarela, Celina Mota, pontua que a lei não considera a quantidade de pessoas que são empregadas pelo setor de pirotecnia. Muitas famílias que são sustentadas pelas casas de fogos vão ser prejudicadas no final do ano. Só minha loja gera cerca de 50 empregos. O final do ano passado já foi terrível por conta da pandemia. Não tivemos tempo para nos recuperar. Agora vai ser pior ainda. A pirotecnia é uma tradição de muitos anos, acrescenta Celina, que revela que o setor está se reunindo em todo o Brasil para fazer uma movimentação. De acordo com a empresário, o prejuízo do negócio, que atua há 3 anos na capital cearense, deve ficar em torno de 300 a 400 mil com a nova legislação. Prejuízo que quase 100% para Fábio Caramuru, dono da Casa de Fogos Caramuru. A situação deve implicar no fechamento de várias empresas. Se for pegar a lei e cumprir o rigor, todos os comércios vão fechar. E eles geram emprego, geram renda. Nós já estamos sofrendo muito com a pandemia, pois somos muito ligados ao setor de eventos. O empresário diz ainda não saber quais atitudes vão tomar de agora em diante, mas que está se reunindo com outras empresas no Nordeste para criar uma associação para ele. É preciso que a lei de mais especificidade sobre a utilização dos fogos. Segundo ele, o prejuízo da empresa deve chegar a quase 100%. A empresa de Fábio atua no mercado há 87 anos e está na 4ª geração da família. João Vitor Pinheiro, que atua há 25 anos com Casa de Fogos São João, alega ainda que em nenhum momento os comerciantes do setor foram chamados para um diálogo na criação da lei, de forma que eles pudessem se adequar. Não houve preocupação com o segmento. Estávamos há mais 1 ano e meio sem funcionar por conta da pandemia. Não estou questionando o problema do barulho, mas o interessante teria sido fazer uma regulação do nível de decibel. João Vitor Pinheiro, empresário. Problemas de adaptação. Os empresários alegam ainda que uma adaptação não será possível por parte das empresas, visto que não existe fogos silenciosos. Isso porque o funcionamento dos produtos é feito por meio da explosão da pólvora, o que
ao ser queimado, provoca o barulho, no entanto, alguns menos ruídos. O texto da lei pontua que fica proibido no município de Fortaleza a utilização de fogos de artifício explosivos diversos que causem barulho, ficando permitida a utilização desses artefatos sem estampidos silenciosos a fim de proteger o bem-estar de comunidade dos animais. Não existe fogos que não façam barulho. Temos, por exemplo, fogos coloridos que são de 20 a 30% menos barulhento, e até um tiro só que eles poderiam ter delimitado o local de utilização, por exemplo, já que até em ambientes particulares foi proibido, argumenta Celina. Para Fábio, a lei foi feita sem critério técnico. Essa lei e outras que estão surgindo no país não são avaliadas de forma técnica, pois todos os fogos são barulhentos. A ideal seria especificar o nível de decibéis permitidos, por exemplo. Já João Vitor explica que esses artefatos até existem com apenas efeitos visuais, mas são produtos que possibilitam apenas 4 a 5 minutos de show. São feitos para uso instantâneo, não causam o mesmo efeito dos fogos tradicionais. Fiscalização. A advogada Verônica Maia, que atua no jurídico da vereadora Larissa Gaspar, PT, autora do projeto de lei, explica que as especificidades vão ser tratadas pelo Poder Executivo, que vai delimitar o órgão responsável pela fiscalização, bem como um possível prazo para que os comerciantes possam se adequar à medida. De acordo com a Associação Brasileira de Pirotecnia, a SOBRAPI, os fogos de artifício são divididos em 4 classes, são elas: classe A, fogos de efeitos visuais sem estampido, como fósforo, de cor, velas, estrela, de ouro, chuvas, pistolas em cores, bastões e similares, bem como os estalos de salão, também denominado como biribas, fogos de pequeno estampido, astalos bebê, guaçu, fósforo apertado e similares, desde que as cargas explosivas não ultrapassem o limite de 0,2 gramas, e lanterna japonesa. Classe B, fogos de estampidos assobios, contendo o máximo de 0,20 gramas de pólvoras explosivas em cada bomba, de efeitos visuais tais como girandolas, pistolas de cores, vulcões e artigos giratórios em geral. Classe C, artigos explosivos contendo mais de 0,25 gramas e o máximo de 6 gramas de pólvora em cada bomba. Artigos explosivos até 3 polegadas, contudo, de papelão ou metal, de cores ou fantasia. As girandolas e os demais artigos explosivos e similares fixados no solo de estampidos e assobios cujas bombas não contenham mais de 6 gramas de pólvora por unidade. Classe D, fogos de quaisquer forma de uso cujas bombas contenham mais de 6 gramas de pólvora de atampido, fogos de cores ou assobios cujo calibre das bombas seja superior a 3 polegadas, salvas de tiro usadas em festividade cujas bombas contenham cada uma mais de 6,0 gramas de pólvora de estampidos, peças pirotécnicas presas em armações especiais usadas em espetáculos pirotécnicos. Clientes com tarifa social na conta de luz devem atualizar cadastro para manter o benefício. O recadastramento no CAD único é obrigatório a cada 2 anos ou quando houve alterações de qualquer informações como o endereço. Os clientes da Enel Distribuição Ceará beneficiará da tarifa social de energia elétrica precisam manter atualizados os dados no cadastro único. A atualização deve ser feita nas unidades do Centro de Referência e Assistência Social do CRAS, localizado em todo o estado. O recadastramento no CAD único é obrigatório a cada 2 anos ou quando houver alterações de qualquer informações com endereço, famílias não localizadas na base de dados do governo federal para a tarifa social ou com a data da última atualização cadastral superior e dos anos que podem perder um benefício. Cadastro.
Caso perca o benefício, a pessoa pode utilizar os dados do CAD único e fazer uma nova solicitação do cadastro Baixa Renda Tarifa Social a Enel. Os interessados do benefício da tarifa social de energia elétrica podem solicitar a qualquer momento pelas mídias sociais da companhia Facebook e Twitter ou no site. É possível ainda fazer pedido enviando um olá para o número do WhatsApp 21 99601 9608 pelo call center 0800 285 0196, como nas lojas de atendimento a todo o estado. O solicitamento deve informar o nome completo da CPF e o documento de identificação oficial com foto. Também é necessário dar o código da unidade, comissaria, benefício e o número de identificação social do INSS, ou no caso de recebimento do benefício de prestação contínua ou BPC, e o número do benefício NB. Quem tem direito? Famílias inscritas no CAD único com renda familiar mensal por pessoa menos ou igual meio salário mínimo. As famílias inscritas no CAD único com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham na residência portador de doença crônica cujo tratamento necessite de uso contínuo de equipamento vitais que depende de energia elétrica, cliente vital, beneficiários do benefício de prestação continuidade BPC, idosa ou pessoas com deficiências que tenham renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Observatório da Indústria da FIEC pode contribuir com redução de custo em prefeituras. A partir de algoritmos, é possível tornar a compra de produtos por parte das prefeituras mais barata e acessível. Ferramenta também pode auxiliar na atração de investimentos. A coleta e o reafirmamento de dados posteriormente transformados em informação pelo Observatório da Indústria de Federação das Indústrias do Ceará, FIEC, se destacam como ferramentas fundamentais na tomada de decisão assertivas para os poderes públicos municipais após as cidades cearenses sofrerem durante os impactos econômicos de pandemia do coronavírus. Entre as possibilidades que podem ser aproveitadas pelos municípios a partir do trabalho do Observatório da Indústria está a utilização de informações para redução de custos, a atração de novos investimentos, e avalia o gerente do Observatório Guilherme Muchale durante o 9º Seminário de Gestores Públicos Prefeito Ceará 2021. Guilherme Muchale ministrará palestras sobre estratégias para o desenvolvimento de distritos industriais e condomínios industriais, ponto importante para capitular o desenvolvimento econômico dos municípios nos pós-pandemia. Esses outros pontos permeiam a gestão pública no pós-pandemia. Pautarão discussões do evento, cujo tema central gestão e desenvolvimento em novos tempos. A realização é do Instituto Futuri e da Associação dos Municípios do Estado de Ceará, a Prece. A promoção no Diário do Nordeste. Desafio da gestão pública nos pós-pandemia são focos de seminários de gestores públicos em 2021. Observatório da Indústria da FIEC e Ministério da Economia assinam acordo para reduzir o custo Brasil. Redução do custo Brasil deve diminuir informalidade e ampliar a competitividade de secretário. Para Guilherme Muchale, a ciência de dados como um todo vem para fortalecer desde os sonhos até o acompanhamento de implementação de estratégia como algoritmo, e é possível, por exemplo, ajudar no processo de compra de determinado produto de maneira mais barata e acessível. Então, são ferramentas que podem ajudar a reduzir custos em prefeitura e auxiliar na atração de investimentos e conceder estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Para isso, o Observatório da Indústria conta com uma equipe multidisciplinar de engenheiros psicológicos e outros profissionais, além do cientista de dados. Na esfera pública, ferramentas da FIEC
já atua em colaboração com o Ministério da Economia para a redução do chamado Custo Brasil, conjunto de burocracias que dificultam o ambiente de negócios, contribui para tratar o crescimento das empresas. Hoje, o Observatório da Indústria já ajuda diversas organizações com o Banco Mundial. Temos também um trabalho com o Ministério da Economia e a Zona de Processamentos e Exportações, EPE. Detalha Guilherme Muchali, Serviços, Seminário de Gestores Públicos, Prefeito Ceará 2021. Tasso gera dúvidas sobre candidatura e presidente propõe aproximação com Ciro Gomes. A emissão do PSDB, diz o senador, e criar alternativas de centro que seja capaz de romper a polarização Bolsonaro x Lula. Aposentado com um dos principais nomes do PSDB para concorrer à presidência da República no próximo ano, o senador cearense Tasso Gereissati sugere dúvidas sobre a candidatura sua e defende a aproximação entre seu partido e o PDT de Ciro Gomes, de olho em uma postulação de centro em 2022. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Tasso admitiu que pode não chegar até o fim das prévias internas do partido, que tem ainda João Dori, Arthur Vigílio e Eduardo Leite. Para ser competitivo, Ciro terá desafio de atrair alianças e incorporar a terceira via. Definições de guerra interna, busca por mais aliados, bastidores de sucessão de Camilo Santana. No Ceará, Tasso Gereissati e Ciro Gomes voltaram a ser aliados políticos nas eleições municipais do ano passado, após uma década de rompimento. Nos bastidores, as costuras para a eleição estadual do ano que vem ocorrerem, dando como certo uma aliança entre o PDT e o PSDB, mesmo e o PT do governador Camilo Santana, estando no pacote sendo protagonista do projeto. Na entrevista ao Jornal de Circulação Nacional, o tucano reforça a tese de uma candidatura de centro, onde considera estar o PSDB e também Ciro Gomes, a quem se referiu como alguém que não é de esquerda e nem de extremos. Tasso considera que o centro precisa estar unido e que o nome a ser escolhido deve aglutinar as forças políticas neste campo para ser competitivo nas eleições presidenciais do ano que vem. O senador afirma ainda que gostaria de que Ciro estivesse nessa visão de centro. Sugeriu que o PSDB e o PDT assumissem o compromisso para o ano que vem. O Ciro não é um homem de esquerda, não é um nome de extremos. Adoraria que ele fizesse parte dessa visão de um grupo mais de centro que tem algum tipo de compromisso entre nós para que essa oposição radicais desapareçam do nosso cenário político. Tasso Gereissati, senador PSDB. Pois cearense na disputa, Tasso não vê problema em haver eventuais duas candidaturas cearense à presidência, mas voltou a suscitar dúvidas sobre uma possível candidatura. Suave dizer que o encontro de cearenses nas urnas é incerto, não tenho certeza que vai acontecer. Brasil é o país que mais gasta com fundo eleitoral, diz estudo. Bolsonaro visa vetar nova proposta. Deputado criticado pelo presidente desafiou Bolsonaro pelo Twitter e debater sobre o fundo eleitoral que seu governo criou. Um estudo desenvolvido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada IMPA reuniu dados de 35 nações entre 2012 e 2020. Apontou que o Brasil é o país que mais envia dinheiro público para partidos e campanhas políticas. Junto às siglas brasileiras, recebe em média 446 milhões por ano, 2,2 bilhões de fundos eleitorais e partidários. A pesquisa foi concluída ao mesmo tempo em que, na quinta-feira 15, o Congresso aprovou o fundo eleitoral no valor de 5,7 milhões no âmbito da Lei e Diretrizes Orçamentárias LDO.
A cifra bilionária representa um aumento de 185% em relação ao valor que os partidos obtiveram em 2020 para disputas municipais, o equivalente a de 2 bilhões, e também mais que o triplo do que foi destinado às eleições de 2018, quando foi distribuído um montante de 1,8 milhões de acordo com a UOL. Estamos usando recursos públicos em demasia em comparação ao resto do mundo para o dia a dia da política, em vez de estar investindo diretamente em bens públicos. A quantidade de recursos é infinita. Quando você usa muito para determinado fim, acaba faltando para outras coisas, disse o autor da pesquisa, Luciano Irineu de Castro, do IMPA, citando pela mídia. Até junho deste ano, os partidos com representações no Congresso receberam 489 milhões do fundo partidário. Quem recebe as maiores parcelas desse fundo são o Partido Social Liberal, PSL, e o Partido dos Trabalhadores, PT, e as duas siglas ganharam respectivamente 57 milhões e 48,7 milhões no primeiro semestre de 2021, segundo a pesquisa. No ranking dos países que mais gastam com o sistema partidário, o México vem em segundo lugar com 307 milhões, 1,5 bilhões, cerca de que às vezes menos do que o Brasil gastará no ano que vem, somente com o fundo eleitoral. Ao excluir o primeiro colocado, a média de amostra cai para 65,4 milhões, 323 milhões, o equivalente a 14% do que o Estado brasileiro investe na manutenção e organização eleitoral dos partidos. O possível veto. Entretanto, este domingo 18, o presidente Jair Bolsonaro insinuou que pode vetar o fundo eleitoral de cerca de 5,7 milhões para as eleições de 2022. Eu sigo a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar um bom sinal para isso. Tudo aí, final de contas, eu já antecipo 6 bilhões para o fundo eleitoral para financiamento de campanhas, pelo amor de Deus, afirma o presidente citado pela mídia. Bolsonaro disse que o deputado federal Marcelo Ramos, PL Amazonas, que presidia a sessão no Congresso na quinta-feira 15, passou por cima e não pôs em votação um destaque à redução da LDO que alteraria o texto para suprimir a previsão de reajuste do fundo eleitoral. Então, em um projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. O parlamento descobriu que foi tentando destacar para que a votação fosse nominal. Essa questão, o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas tem um parlamentar com esse, disse Bolsonaro. Em proposta, o deputado convocou o presidente em um post no Twitter para discutir sobre o fundo eleitoral que seu governo criou e provocou Bolsonaro, dizendo que se quiser já falamos sobre preços de vacinas, rachadinhas e outras maracutaias. Segundo a mídia, o presidente também disse que os parlamentares são acusados injustamente de ter votado a favor do fundão. Para Bolsonaro, com valor de 6 bilhões, daria para recarpear grande parte da malha rodoviária do país ou concluir as obras que levam água para o Nordeste, com a agência Sputnik Brasil. Produtora de ivermectina patrocinou anúncios de kit Covid e faturou 1.230% a mais, diz Rodrigues. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, Rede Amapá, farmacêuticas que impulsionavam propagandas de tratamento precoce e kit Covid-19 apresentaram alto faturamento quando comparado ao ano passado. Domingo 18, o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfo Rodrigues, disse que o faturamento das empresas que vendem remédios ineficazes contra a Covid-19,
ultrapassou de 500 milhões. O faturamento teria contado com uma estratégia de anúncio muito bem remunerada, já que a Associação Médica pelo Brasil, que divulga propagandas em defesa do tratamento precoce, teve estes anúncios patrocinados pela farmacêutica que produzia ivermectina e Vitamédico. Também com o apoio do Grupo Médico pela Vida, as vendas de ivermectina pela farmacêutica, é uma das maiores produtoras do medicamento, cresceram 1.230% em 2020 em relação a 2019. Segundo o senador, estima-se que a empresa tenha arrecadado 734 milhões só com medicamento com kit Covid-19 nesse período. O Grupo Médico pela Vida mantém a defesa ao tratamento precoce no site da associação e alguns de seus integrantes compõem o chamado Gabinete Paralelo do Governo, uma divisão que aconselharia nas bastidores o presidente Jair Bolsonaro a lidar com a pandemia no Brasil com a agência Sputnik Brasil. A Anvisa libera estudo clínico com terceira dose de vacina da AstraZeneca. Escrito por redação, a análise deve avaliar a segurança e a eficácia e imunogenicidade do fármaco. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa autorizou nesta segunda-feira, 19, a realização de estudo clínico de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca. A análise deve avaliar a segurança, a eficácia e imunogenicidade do fármaco. A pesquisa será feita com 10 mil voluntários que participaram do estudo inicial e que já receberam as duas doses do imunizante, com intervalo de 4 semanas entre a aplicação e a terceira etapa será ministrada entre 11 e 13 meses após a data de segunda dose. Intervalo entre a dose de vacina AstraZeneca pode ser de 30 a 90 dias, diz Prefeitura. Por ser um estudo de fase 3 controlado, randomizado, simples e cego, o voluntário não saberá o que tomou, se uma dose da vacina ou de placebo. Os participantes terão idade entre 8 e 55 anos e que de preferência esteja altamente exposto à infecção com o novo coronavírus, com profissionais de saúde, segundo a Anvisa. Não serão incluídas gestantes ou pessoas com comorbidades na pesquisa. O estudo patrocinado pela AstraZeneca será realizado somente no Brasil, em 5 estados: Bahia, 1.500 voluntários, Rio de Janeiro, 1.500 voluntários, Rio Grande do Sul, 3.000 voluntários, Rio Grande do Norte, 1.500 voluntários, São Paulo, 2.500 voluntários. Os voluntários do grupo placebo serão convidados a ser imunizados após a quebra de cegamento da pesquisa. A nova versão da AstraZeneca. Na semana passada, a Anvisa liberou os testes clínicos de uma nova versão da vacina contra a Covid, desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Na pesquisa aprovada nesta segunda-feira, diferentemente, o imunizante testado é exatamente o mesmo que já estava em uso no Brasil, ou seja, a primeira versão do produto. O AZD2816 é uma segunda versão do imunizante desenvolvido pelo laboratório. Ele utiliza tecnologia vetor de adenovírus recombinante, a mesma utilizada na vacina anterior. O fármaco foi modificado para também fornecer imunidade contra a cepa da variante beta, identificada primeira na África do Sul. O teste será de fase 2 e 3. Simultaneamente, vai analisar a segurança e a capacidade de inundação de resposta imunológica do imunizante. Ao todo, serão usados 800 voluntários brasileiros previamente vacinados e não vacinados residentes da Bahia, no Distrito Federal e no Paraná, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul e São Paulo. A análise de imunogenicidade será feita comparando 3 situações de administração do imunizante, como uma dose única a indivíduos
soronegativos para SARS-CoV-2 que receberam anteriormente uma vacinação primária de 2 doses contra o SARS-CoV-2 com a AZD1222 ou uma vacina de mRNA contra a Covid-19. Uma vacinação homóloga primária de 2 doses para o indivíduo soronegativos para SARS-CoV-2 que não estão vacinados com a segunda dose de uma vacinação heteróloga primária de 2 doses com AZD1222 com a primeira dose para indivíduos soronegativos para o SARS-CoV-2 que não tenha sido vacinado. Isso significa uma primeira dose com a versão inicial da AstraZeneca, uma segunda dose com a nova versão de um esquema misto. Em todos os casos, a segunda dose deve ter sido administrada pelo menos 3 meses antes da primeira administração da intervenção do estudo. Quebra de sigilo mostra que Roberto Dias manteve contato com a empresa investigada na CPI da Covid. Dados mostram que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde teve 135 ligações com a executiva da VTC Log. Informações obtidas após a quebra de sigilo telefônico de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, MS, revela série de contatos com uma empresa investigada pela CPI da Covid-19, além de ligações e mensagens com políticos da base do governo Bolsonaro. Os dados conseguidos pelo jornal O Globo são analisados pela comissão e fazem parte de apuração sobre suspeita de irregularidade em contratos da pasta afirmado durante a pandemia. Conforme a publicação, os dados abrangem o período de abril de 2020 a junho de 2021, desconsiderando chamadas realizadas por aplicativo de mensagem instantânea, como WhatsApp ou Telegram. De acordo com os dados, Andréa Lima, CEO da VTC, operadora logística, foi pessoa com quem Dias mais manteve o contato. Ao todo, houve 135 ligações entre os dois. Roberto Dias atendeu a 129 chamadas de uma linha de celular usada pela executiva, tendo ligado para ela 6 vezes. Com os tempos de todas as chamadas somando, os dois conversaram por 4 horas e 18 minutos. A VTC Log virou o alvo da CPI em meio a suspeitas relativas contratos obtidos com a MS. Ainda segundo o Globo, os negócios de companhia com a pasta aumentaram 70% no período em que o ministério foi comandado pelo deputado Ricardo Barros, PP, para atual líder do governo da Câmara. Entre 2016 e 2018, os contratos somaram 257 milhões, dos quais 254 não foram licitados. O Jornal Nacional de TV Globo revelou que Roberto Dias deu aval para pagamento de aditivo de 18 milhões à VTC Log, valor de 1.800% superior ao recomendado pela equipe técnica. Atualmente, a empresa é responsável pela distribuição e armazenamento de equipamentos e insumos com vacinas compradas pela pasta. Valores cobrados. O histórico de chamadas de Roberto Dias mostra ligações ocorridas em período próximo às datas em que a VTC e a pasta trocavam ofícios e debatiam valores que a companhia alegava ter direito a receber. A situação só teve resolução com aditivo de 18 milhões. A VTC Log enviou no dia 21 de outubro de 2020 a fatura de 53 milhões ao MS. 2 dias depois, Andréa Lima ligou para o ex-diretor de logística em 5 de janeiro. A empresa enviou outra conta, a qual atualizava o valor para 55 milhões. Cobrando o pagamento, Andréa voltou a ligar 6 dias depois. Em 16 de fevereiro, a empresa enviou um novo ofício com valor atualizado para 57 milhões. Entre os dias 17 e 24 de fevereiro, Andréa e Dias conversavam 12 vezes. Durante a polêmica, no dia 4 de março, o então coordenador-geral de logística do Ministério, Tenente-Coronel Alex Leal Marinho, subordinado a Dias, assinou a nota técnica em concordância com a proposta de ativos de 18 milhões, embora inferior aos 57 milhões solicitados pela
VTC log, a quantia era de 1.800% maior que a recomendada pela área técnica inicialmente. Às 1h12, esse dia, uma quinta-feira, o documento foi assinado por Lial. Às 21h02 do mesmo dia, Andréa Lima ligou para Dias. O ex-diretor de logística assinou o aditivo em 20 de maio, junto aos dois sócios da VTC log. 2 dias depois, Andréa ligou para Dias às 23h24. Procurado, a VTC Logística afirmou em nota que ter tido acesso aos dados em posse da CPI já em relação ao aumento do volume de contratos. A empresa disse desconhecer qualquer vantagem ou aumentos expressivos em contratos firmados com o Ministério entre 2016 e 2017. A empresa enviou um ofício à comissão negando irregularidade acerca de aditivo assinado por Dias. Aziz menciona a investigação. Em entrevista ao UOL nesta segunda, o senador Omar Aziz, PSDB Amazonas, presidente da CPI, disse que a apuração seguirá em relação aos contratos firmados com a VTC log. Vamos continuar investigando para que a gente possa, em cima dos fatos que nós temos, de chegar aos nomes sem ter a irresponsabilidade de recusar o A ou B neste momento. Baseado em indícios colhidos ao longo da apuração, Aziz salientou que, embora a CPI seja relativa à Covid-19, é necessário saber que a VTC log está atuando com outro órgão do governo federal. Ao ser questionado sobre o funcionamento do esquema de corrupção, o presidente da CPI frisou a irresponsabilidade de não expor pessoas enquanto não tiver certeza dos fatos. Contudo, ele indicou ter uma certeza: o Roberto Dias mentiu muito na CPI. Tenho certeza de que Roberto Dias era o grande operador do Ministério da Saúde, não só naquela reunião famosa, mas na mesa de bar de shopping, como também em outros contratos que o Ministério da Saúde assinou nos últimos 2 anos, ressaltou a Aziz, apontando o trajeto dele na pasta. Nós estamos investigando e os fatos estão aparecendo. Esses fatos levam a ele ser grande operador. Aí vamos saber para quem ele operava. Outros contratos. A quebra de sigilo telefônico indica ainda contatos com políticos da base governista, como David Alcolumbre, do DEM Amapá, ex-presidente do Senado. Em 6 de maio de 2020, o ex-diretor da Saúde recebeu uma ligação de Alcolumbre, que costuma se comunicar por meio do WhatsApp. O senador, quando buscado, disse que esse não teria sido o único contato, o que participou de encontros com que o ex-diretor estava presente para tratar de demanda dos estados durante a pandemia. David Alcolumbre é apontado como um dos responsáveis por interceder junto ao Palácio do Planalto para impedir a exoneração de Dias. Em outubro de 2020, o senador também tentou revogar a prisão do ex-diretor de logística durante o depoimento dele à comissão. Além disso, Ricardo Barros, em 16 de junho de 2020, também enviou uma mensagem de texto para Dias conforme os dados da quebra de sigilo. O conteúdo do contrato, porém, não está disponível no material analisado pela CPI. Ricardo Barros passou a ser alvo dos parlamentares após o deputado Luiz Miranda, do DEM-DF, afirmar que o líder do governo foi mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro como responsável por supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin na Índia. Ricardo Barros negou o assunto sobre a mensagem e o parlamento disse não ter registrado dela. Padrinho da indicação. Outro nome que o contratou Roberto Dias foi o ex-deputado Abelardo Lupinho, do DEM Pará, apontando como padrinho de indicação do ex-diretor para o cargo na pasta. Lupinho ligou para Dias 24 vezes entre abril de 2020 e maio de 2021. Dessas chamadas, 15 foram feitas por Lupinho ter sido exonerado do cargo de diretor de programa do MS em 17 de abril de 2020. Uma das ligações ocorreu às 18h57 de 25 de fevereiro, no mesmo dia, em um horário aproximado do jantar em que Roberto Dias e o PM Luiz Paulo Dominguete se encontraram. Nessa ocasião, segundo o militar que se apresentou como representante da Davat, Dias teria lhe pedido propina em negociação das vacinas.
O policial militar disse em depoimento aos parlamentares que Roberto Dias teria pedido um por cada dose de vacina que seria comprado. Em depoimento à CPI, Cristiano Carvalho, representante da empresa Davat no Brasil, disse ter sido avisado sobre comissionamento quando questionado sobre suposta propina mencionada por Dominguete. A procurador Lupion comunicou ter uma boa relação de amizade com Dias. Nós falamos informalmente e se que qualquer assunto que não fosse ético, disse já a defesa de Dias. Destacou que por não ter tido acesso ao material enviado à CPI, não poderia se manifestar sobre o assunto.